Olá, povo de Deus, quarto domingo do Advento, 18 de dezembro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 7, de 10 a 14, Romanos 1, de 1 a 7 e Mateus 1, de 18 a 24. O nosso trecho de hoje do profeta Isaías está situado no século VIII a.C., quando Acás estava no trono de Judá. Era um contexto de divisão dos reinos na terra de Canaã. O reino do norte era composto por 10 tribos, identificado como Israel, tendo Samaria como capital. E o reino do sul compreendia apenas 2 tribos, identificado como Judá, tendo Jerusalém como capital. O reino do norte passava por uma crise imensa, pois além dos problemas internos, via crescer as ameaças de invasão da parte da Assíria. Procuraram fazer aliança com o reino do sul, mas Acás preferiu tentar aliança com o rei da Assíria. Nesse contexto entra o profeta Isaías, que se opõe fortemente a essa estratégia do rei Acás, argumentando que buscar ajuda aos pagãos assírios é colocar-se contra Deus de Israel. E como último argumento, o profeta fala ao rei que peça um sinal a Deus, proposta recusada pelo rei Acás. Mesmo assim, o profeta lhe diz que Deus lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Tal profecia será recordada no Segundo Testamento, fazendo referência ao nascimento de Jesus. Romanos 1, de 1 a 7. Em nosso trecho de hoje, da carta de Paulo aos Romanos, vemos que o apóstolo, depois de sua missão junto às comunidades do Mediterrâneo, tem agora o seu olhar voltado para Roma, comunidade que não fundou, portanto, ainda não conhece os cristãos que aí vivem. Por isso, apresenta-se com todos os seus títulos, servo, apóstolo e escolhido. Sua missão é anunciar o evangelho, isto é, a boa nova que Deus revela ao mundo, enviando Jesus Cristo para libertar a humanidade e instaurar seu reino. Paulo não tinha dúvida alguma quanto à centralidade da pessoa de Jesus no processo de evangelização. E Jesus, ressuscitado pelo Pai na força do Espírito, é o que move a vida do apóstolo, que também tem a certeza de que o sacrifício abrange a todos os povos, não se importando se são pagãos. Nesse contexto, Paulo espera ter uma boa acolhida na comunidade dos cristãos de Roma. O texto que nos é hoje proposto faz parte da introdução à carta. Sabendo que se trata de uma comunidade que não foi fundada por ele, Paulo adota singulares precauções diplomáticas, a fim de não melindrar os cristãos de Roma. Começa por apresentar e por definir a missão que Deus lhe confiou. Mateus 1, 18 a 24, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa.
depois de apresentar a genealogia, onde coloca Jesus como ápice de toda a história de Israel, o Evangelho de Mateus revela que Jesus não é apenas filho da história da humanidade, é o próprio Filho de Deus, o Deus que está conosco. Ele inicia nova história em que a humanidade será salva de tudo que diminui ou destrói a vida ou a liberdade. Mateus toma essa perspectiva a partir do Evangelho da infância. Como nos explicam os exegetas de Portugal, os textos do Evangelho da infância pertencem a um gênero literário especial chamado homologese. Este gênero não pretende ser um relato jornalístico e histórico dos acontecimentos, mas é, sobretudo, uma catequese destinada a proclamar certas realidades salvíficas, que Jesus é o Messias, que ele vem de Deus, que ele é o Deus conosco. O evangelho que nos é hoje proposto deve ser entendido a esta luz. Não interessa, pois, estar aqui à procura de fatos históricos. Interessa, sobretudo, perceber o que é que a catequese cristã primitiva nos ensina através destas narrações sobre Jesus. E há ainda uma outra questão que importa ter em conta para percebermos o pano de fundo da narração que nos é proposta: a situação de Maria e José. O casamento hebraico considerava o compromisso matrimonial em duas etapas. Havia uma primeira fase na qual os noivos se prometiam um ao outro, chamada esponsais. Só numa segunda fase surgia o compromisso definitivo, as cerimônias do matrimônio propriamente dita. Entre os esponsais e o rito do matrimônio passava um tempo razoável, mais ou menos longo, durante o qual qualquer uma das partes podia voltar atrás, ainda que sofrendo uma penalidade. Durante os esponsais, os noivos não viviam em comum, mas o compromisso que os dois assumiam tinha já um caráter estável, de tal forma que, se surgia um filho, este era considerado filho legítimo de ambos. A lei de Moisés considerava a infidelidade da prometida como uma ofensa semelhante à infidelidade da esposa, e a união entre os dois prometidos só podia dissolver-se com a fórmula jurídica do divórcio. Ora, segundo o texto que nos é proposto, José e Maria estavam na situação de prometidos. Ainda não tinham celebrado o matrimônio, mas já tinham celebrado os esponsais. José é um homem justo e, sem compreender o mistério que envolve a encarnação de Jesus, pensa em abandonar Maria. Mas outra vez há o relato de uma intervenção divina por meio de um anjo mensageiro de Deus que esclarecerá tudo e fará José mudar de ideia. A questão do nome do menino que está para nascer é um anúncio da sua missão. Jesus significa Deus salva e Emanuel é Deus conosco. São dois nomes programáticos, pois eles esclarecem a função da encarnação de Jesus. Os nomes nos ajudam a entender que, com a vinda do menino Jesus, Deus que salva veio definitivamente viver no meio de nós. A grandeza de José está no fato de ele entender exatamente essa verdade escondida nos dois nomes. Hoje a voz do anjo continua a sussurrar em nossos ouvidos que o menino Deus, nascido na simplicidade e na pobreza, veio trazer para nós a garantia da nossa salvação. Natal significa exatamente que a salvação chegou até nós por meio da fragilidade de um menino. Cabe a nós estender a nossa tenda e acolhê-lo. Um beijo no seu coração.